Continuidade aqui na página 1146, falando ainda do capítulo 20 e o versículo 27, a infidelidade na terra prometida, 20, 27 ao 29. Depois de se estabelecerem em Canaã, os israelitas assimilaram os santuários e os cultos de fertilidades cananeus. Versículo 28. Um monte alto ou uma árvore frondosa, incenso aromático. 6:13. Faziam ofertas que provocaram a minha ira. Sacrifícios idólatras que provocavam a ira de Javé. A Septuaginta não contém essa frase. Versículo 29. Que altar é este? Santuário no monte. Vê uma discussão completa em P.H. Vaughan. The Meaning of Bama in the Hot, 1974. O termo hebraico Bama aqui é derivado por paranomásia de ma, o que ou onde, e ba, indo, para fazer significar um lugar para onde as pessoas vão. Letra F, infidelidade até no exílio, 20, 30 e 31. Pergunta-se aos líderes, os representantes da comunidade do exílio, se eles vão persistir na idolatria de seus ancestrais. Se eles tivessem de dar a resposta por si mesmos, a resposta seria sim. A razão para Javé não permitir que me consultem é como em 14, do 2 ao 5. Que eles ergueram ídolos em seus corações, mas Javé vai lidar com eles de forma soberana, purificando-os da rebeldia por meio do castigo do exílio e restaurando-os para servi-lo na Terra Santa. Letra G, juízo e restauração. 20, do 32 ao 44. Independentemente das tendências idólatras que os exilados nutrem, Deus vai freá-los com uma mão firme e irresistível. Ele vai fazê-los voltar para o caminho da obediência, de forma que, quando eles forem levados de volta para sua própria terra, será como adoradores de Javé. Versículo 33. Com mão poderosa, o braço forte, como no Êxodo, Deuteronômios 4, 34, etc. Dominarei sobre vocês Ele havia sido o seu rei desde o Êxodo. Êxodos 15, 18, e 1 Samuel 8, 7, Salmos 47, 6, 7, etc. Mas a partir daí ele iria exercer o seu reinado de forma mais absoluta do que nunca. Aliás, depois de Joaquim, Ezequiel, raramente, como em 17, 16, dá o título de rei a qualquer governante de Israel. Nem mesmo o príncipe vindouro da casa de Davi. Versículo 35, o deserto das nações, dessa vez, um deserto figurado talvez não seria o local do seu novo julgamento, assim como o deserto do Egito, versículo 36, havia servido de local de julgamento para os seus pais. Versículo 37, contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara. A continuação, e os trarei para o vínculo da aliança, talvez até no TM, mas algumas versões não traduzem. O pastor conta as suas ovelhas pelo número assim, a RSV, preferindo a Septuaginta ao TM, segurando a sua vara sobre elas à medida que entram no aprisco, uma a uma. Qualquer uma que não pertencer ao seu rebanho será rejeitada. Assim o rebanho de Deus será expurgado dos rebeldes.
O que acontecerá a esses rebeldes não está claro. Versículo 39. Vão prestar culto a seus ídolos. A Nebe é melhor quando traz. Vão e eliminem, certamente me ouvirão. Melhor seria, nunca serão desobedientes a mim, Nebe. A comunidade dos exilados, purificada pelo castigo no exílio, expurgada dos seus rebeldes, será restaurada e trazida de volta à terra de Israel, e servirá Deus dos seus pais no seu santo monte Sião, com ofertas e dádivas sagradas. Versículo 40. Eles mesmos serão aceitáveis a ele por meio de incenso aromático, e não como o versículo 41. Os seus sacrifícios serão aprovados, porque são oferecidos por pessoas que desejam fazer a vontade dele de coração. Versículo 41. E me mostrarei santo. Literalmente, eu permitirei ser santificado. A sua santidade, que tinha sido vindicada por meio do castigo do seu povo apóstata, agora será vindicada diante das nações. Salmo 98.2. Por meio da restauração do seu povo arrependido. Versículo 44. Por amor do meu nome. 2. 4 oráculos da espada. 20.45 e 21.32. Os 4 oráculos desta seção estão ligados pelo tema da espada que é encontrada em cada um. Letra A, uma espada contra Jerusalém, 20.45 e 21.7. Os últimos 5 versículos, versículo 45 ao 49, do capítulo 20, nas versões em português, aparecem de maneira mais adequada, com 21, do 1 ao 5. No TM, versículo 46. Vire o rosto para o sul. 3 palavras hebraicas para o sul são usadas neste versículo. Temã, assim Aneb, Daron e Negueb. As outras são usadas aqui no sentido geral de sul, quando alguém se aproximava da terra de Judá pelo caminho comum vindo da Babilônia, vinha do norte para o sul, via Carquemes. Da mesma forma, em 26.7, o rei da Babilônia vem de Tiro do norte. A região sul é comparada a uma floresta prestes a ser destruída completamente pelo fogo, mas o fogo é aceso por Javé. Na verdade, a região está para ser invadida pelo exército babilônico, e a espada que ele empunha é a espada de Javé. 21, do 2 ao 5. Capítulo 21, versículo 2. Aos 3 termos para o sul, em 20:46, correspondem Jerusalém, o santuário e Israel. Os 3 serão devastados pela espada que o próprio Senhor tirou da Babilônia. Versículo 3. Tanto o justo quanto o ímpio, o correlato das árvores, tanto as verdes quanto as secas, da metáfora do fogo, de 20:47. Versículo 6. Gemer, com o coração partido, como o povo de Judá e de Jerusalém começaria a fazer sob a invasão e o cerco. Confira as ações simbólicas de 12.17. Versículo 7. Todo o joelho se tornará como água. Confira 7.17. Em si, pode ser um cântico tradicional nos lábios de Ezequiel, adquire um significado novo e carregado de condenação. Versículo 10. Polida para luzir como relâmpago. Gênesis 3:24, Deuteronômio 32:41. Aqui como lá, a espada é de Javé. Acaso vamos regozijar-nos com o centro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta em expressão. É inteligível. A versão conjectural na NTLH. O TM aqui traz: a chuva foi brandida. Meu filho, para afrontar todos os ídolos de madeira. O significado pode ser que nada que é feito de madeira, seja para ataque, seja para defesa, pode resistir à espada. Aqui foi afiada e polida por Javé e colocada na mão
do matador babilônico. Versículo 11, para ser usada contra o seu próprio povo, contra todos os princípios de Israel. Versículo 12, bata no peito, um gesto de aflição. Jeremias 31, 19, independentemente do que o versículo 13 possa significar, faz eco à conclusão do versículo 10. Versículo 14, bata as mãos uma na outra. Uma ação vigorosa para acompanhar e imitar a execução da espada pode até significar, como sugere a BJ, que o próprio Ezequiel deve brandir, vibrar a espada para a direita e para a esquerda. Ara, versículo 16. A ação profética, assim como a palavra profética, é autorrealizada. A espada do rei da Babilônia, 21, do 18 a 27. Ezequiel retrata Nabucodonosor e o seu exército marchando para o sul e Carquemes através da Síria, até chegarem a uma bifurcação na estrada. Deverá ele ir para a direita, sentido Jerusalém, ou para a esquerda, sentido Rabá, a atual Amã, capital dos Amonitas, que haviam se rebelado contra o seu senhor babilônico, aproximadamente na mesma época de Zedequias. Jeremias 40, 14 e 41, 15. Para determinar qual dos dois caminhos tomar, Nabucodonosor lança sortes, usando métodos aprovados. Em primeiro, a adivinhação por meio de duas flechas, uma marcada Jerusalém e uma outra Rabá, de forma que a primeira, que saísse da aljava, forneceria a resposta. 2. A consulta de um oráculo por meio de ídolos, cuja natureza exata não é mais conhecida. Juízes 17, 5 e 1 Samuel 15, 23. Hepatoscopia, o exame do fígado de animais sacrificados. Muitos fígados de argila divididos em áreas para dar orientações para este exame foram encontrados na Babilônia. O modelo de bronze etrusco de Piacenza, a resposta unânime é Jerusalém, versículo 22. De modo que para Jerusalém ele marcha para levantar um cerco ao redor dela. Até mesmo a adivinhação pagã é dominada pelo verdadeiro Deus para o cumprimento deste propósito. Versículo 19. A espada do rei da Babilônia. Esta frase-chave liga o oráculo presente com os cânticos da espada anteriores e posterior. Versículo 23. Aos judeus. Aos olhos deles, ARC, aos olhos daqueles, ao povo de Jerusalém que vive num paraíso de tolos, a ruína da sua cidade vai parecer incrível, mas Javé lembra de sua quebra. Não lembra da quebra da aliança com que o povo havia selado com juramento e já decretou a sua captura. Versículo 25. O ímpio e profano príncipe Zedequias era especialmente responsável pela quebra do juramento de lealdade que ele tinha feito pessoalmente. Ele é chamado príncipe de Israel e não rei. Nazi e não Meleque. O reinado de Joaquim continuou a ser reconhecido. O comentário de 20.33. A condenação de Zedequias é selada. O turbante e a coroa, os emblemas da realeza, serão tirados dele, e não haverá quem os carregue enquanto não vier aquela a quem ele pertence por direito. Um eco talvez da bênção de Jacó para Judá, em Gênesis 49.10, até que venha aquele a quem ele, o cetro, pertence. A referência provavelmente é ao governante davídico na era da restauração. Comentário de 17:23. O cântico da espada contra Amon. 21:28. Mesmo que Nabucodonosor resolvesse a questão com Jerusalém primeiro, os amonitas, por sua vez, logo experimentariam o fio da espada dele, ou melhor, da espada de Javé, pois Nabucodonosor não é nada mais do que uma espada na mão de Javé. Isaías 10.5. Versículo 28. Acerca dos seus insultos,
A exultação maldosa deles com a queda de Jerusalém, 25.3. A Nebe entende de maneira diferente o hebraico erpá e traduz ao Deus vergonhoso deles. E é Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. 1 Reis 11:5. Versículo 29. No hebraico, a espada é aqui apostrofada, ou seja, a palavra é dirigida a ela. As visões falsas e as adivinhações mentirosas negam que ela vai cair sobre os amonitas. Ela será posta por você, ainda se dirigindo à espada. Versículo 30. No lugar onde vocês foram criados. Eu julgarei desse modo até o final do capítulo. O vocês, como as formas verbais hebraicas deixam claro. É continuamente a espada Nabucodonosor. Quando ele tiver cumprido a obra de retribuição de Javé, ele e seu império também sofrerão um juízo divino por meio de outros instrumentos, homens brutais ou bárbaros, Septuaginta, a serem levantados para esse propósito. Assim, a espada que foi desembainhada nos versos 3 a 5, finalmente volta à sua bainha. Versículo 30. 3. Mais 3 oráculos contra Jerusalém. 22, do 1 ao 31. Ezequiel é chamado não somente a se envolver com as aflições do seu povo, ao carregar a iniquidade deles, 4 do 4 ao 6, mas também a vê-los da perspectiva divina e compartilhar na anunciação do juízo deles. Letra A, a cidade sanguinária, 22, do 1 ao 16. Manassés havia enchido Jerusalém com sangue inocente, 2 Reis 21, 16, e profanado com idolatria mais do que qualquer um dos seus predecessores, 2 Reis 21, do 2 ao 15. E mais recentemente, Jeoaquim o havia imitado na medida limitada que estava à sua disposição, Jeremias 26, 20 e 23. Versículo 2, confronte-a com todas as suas práticas repugnantes. 7, versículo 7, oprimindo os estrangeiros residentes estavam debaixo da proteção especial de Javé. Êxodo 22, 21. Os delitos alistados nos versículos 6 e 9 incluem aqueles que nós distinguimos como éticos e rituais, como os alistados negativamente em 18, do 5 a 8. Eles violavam o ensino coerente e constante da lei e dos profetas e fizeram Javé bater suas mãos uma na outra em angústia. Talvez a menção específica de ganhos injustos neste ponto sugira que, ao bater as mãos, ele os faz desaparecer. A coragem, literalmente coração, nos cidadãos vai falhar quando ele começar a sua obra de juízo. Versículo 14. Versículo 16. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, na Nebe eu vou peneirar você, zeloso como era para a honra do seu nome. Confira 20.9, etc. Javé estava preparado para permitir que ela fosse desonrada por um tempo, quando as nações viram o povo dele espalhado e concluíram que ele era importante para salvá-lo. Mas a dispersão tinha intenção terapêutica e corretiva, versículos 15, e a santidade do seu nome seria vindicada, 36.26. Letra B, a fornalha de fundição. A impureza do versículo 15 é comparada à escória, tão difundida que nada a não ser o calor longo e intenso da fornalha da ira pode consumi-la e deixar uma pequena quantia de prata para emergir após a fundição. Jerusalém inchada com o fluxo das pessoas das religiões ao redor, cercada e destruída. Jerusalém inchada com o influxo das pessoas das regiões ao redor. Cercada e destruída é ela mesma, a fornalha, acerca da mesma figura.
Letra C, príncipes, sacerdotes, profetas, povo, todos os ímpios. 22, 23 e 31. Os líderes do povo traíram a sua confiança. Os príncipes são culpados de roubo, violência e derramamento do sangue. Seus sacerdotes profanaram as sagradas ordenanças. Os profetas profetizaram falsamente, versículo 28, acerca dos que passam cal. Confira 13, do 10 ao 16. 24. Uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros, a chuva é um símbolo de graça divina. Jerusalém e Judá são comparados a um deserto espiritual. Versículo 29. O povo da terra, os cidadãos nascidos livres, que seguem o exemplo de seus príncipes. Versículo 30. Procurei entre eles um homem, apesar do que foi dito em 14, 12, 20, acerca de Noé. Daniel e Jó sugere-se aqui que um homem justo poderia ainda ter ajudado a interromper o colapso do Estado. Como se perguntasse por que Jeremias não poderia executar o papel de um profeta e consertar o muro e se colocar na brecha. A resposta poderia ser que ele não possuía o status público para esse papel. Ele mesmo não havia encontrado tal homem em Jerusalém. Jeremias 5:1. A ruína tinha se tornado tão grande que ninguém menos do que a autoridade real poderia tomar qualquer iniciativa eficaz. E se a ação de Josias tinha se mostrado ineficaz, agora não podia esperar alguma ajuda da casa real. Não poderia esperar ajuda alguma da casa real. Toda essa seção, 23 ao 31, faz eco ao oráculo de Sofonias 3, do 1 a 8, preferido ao menos um século mais cedo. Então agora vai continuar no capítulo 23. E aí depois eu gravo um vídeo já na continuidade, continuando no capítulo 23 de Ezequias.